Muito bem, depois dos anúncios, nós vamos então aproveitar e vamos ler o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação no dia de hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias, Isaías 53, verso 7. Alguém aceita água enquanto você abre a sua Bíblia? Tá bem. Muito bem. No dia da ceia, domingo passado, nós começamos uma ministração sobre as últimas palavras de Jesus na cruz antes de morrer. Então hoje nós vamos dar sequência, porque é um assunto bem especial e as últimas palavras de Cristo na cruz é exatamente as suas últimas mensagens como homem, como filho. Ele entrou nesse mundo não como Deus, mas entrou nesse mundo como homem. Então, as últimas palavras de Cristo na cruz são as últimas mensagens dele como homem. Amém? Muito bem. Isaías 53, verso 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça ao Senhor que abençoe a sua vida, peça ao Senhor que fale ao seu coração nesta manhã maravilhosa, dominical. Se você tem uma dificuldade, uma preocupação, um problema que aflige a sua vida, fala com Deus agora, entregue esse problema nas mãos do Senhor, para que você possa sair daqui hoje livre, guardada, abençoada, protegida e cheios do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo na Tua presença. Muito obrigado pela noite que nós passamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa derramar a Tua graça, o Senhor possa derramar o Teu Espírito, o Senhor possa derramar a Tua unção, que o Senhor possa falar, Senhor, nossos corações, manifestando, Senhor, a Tua graça, manifestando, Senhor, a Tua bênção. Venha curar, Senhor, esse irmão que está enfermo, venha levantar, Senhor, esta pessoa que está abatida, venha trazer ânimo, Senhor, a esta pessoa desanimada. Venha, Senhor, fazer milagres nesta casa, nesta família. Abençoe este casamento, abençoe os filhos, os pais, abençoe toda esta casa, Senhor, que toda obra maligna, Senhor, nesta manhã seja reprovada, que os espíritos das trevas, Senhor, que vem tentando atingir essa família, que eles saiam em nome do Senhor Jesus, e que a Tua glória, Senhor, resplandeça sobre esta vida, que a Tua glória resplandeça sobre essa família. Abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais, coloque as Tuas mãos, faça uma limpeza nesta casa, Senhor, manifesta a Tua glória, e que as perturbações malignas sejam excluídas de dentro da casa daqueles que estarão nos assistindo, Senhor. Abençoe e liberte essa família, liberte o filho que está acamado, liberte o pai e a mãe, faz um milagre nesta casa, e que todo mal saiam em nome do Senhor Jesus, e que a Tua bênção venha sobre esta família. Eu te peço, meu Deus, fale conosco e nos abençoe em nome do Senhor Jesus para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos,
Se você souber, nós vamos cantar apenas 2 partes desse hino. Se você souber, cante conosco. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia, glorifique ao Senhor, aleluia, 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 a Ele toda a honra, toda a glória, adoração e louvor. Graças a Deus, graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Graças a Deus. Na introdução nós vamos contextualizar para os irmãos que não tiveram aqui domingo passado. Domingo passado nós falamos das primeiras palavras de Jesus que ele disse na cruz, as suas últimas palavras na cruz. Está registrado no capítulo 23 de Lucas, verso 34. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, o base do assunto, o resumo do assunto é perdão. Perdão. É a mensagem, a primeira mensagem que Jesus fala nas suas últimas palavras é sobre perdão. Mas o perdão não é para ser distribuído assim de qualquer maneira, não. A pessoa faz uma coisa e logo você já dá o perdão. Não é isso que Jesus está ensinando aqui, não. Ele deu o perdão, nós vimos semana passada, ele deu o perdão para quem não conhecia. Deu para entender? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então ele deu perdão para aquelas pessoas ali que não sabiam o que estavam fazendo. Mas a palavra de Deus, que é a sequência daquilo que Jesus ensinou, diz que a pessoa que conhece, ele precisa se arrepender. Porque se ele não se arrepender, ele se torna uma árvore morta 2 vezes e desarraigada.
E a pessoa continua ministrando, continua fazendo, sendo que ele já está 2 vezes morta. Primeiro ele estava morto, reviveu com Jesus e morreu outra vez quando ele abandonou Jesus. E agora ele está desarraigado, arrancado, e ele quer continuar ainda, ministrando, falando de Deus. Está escrito em Judas, capítulo 1, que é um versículo, é um capítulo só, verso 12, se não me falha a memória. Vamos ver se é isso mesmo? Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento ou pelos ventos de uma e outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Dando para entender? 2 vezes mortas. Primeiro, antes de encontrar Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Encontramos Jesus, fomos salvos. Passamos a viver. Quando nós abandonamos e voltamos à vida velha, errada e ruim, nós morremos a segunda vez. E aí, o que Deus faz? Arranca, desarraigar, vai desarraigá-la, ou seja, tirar toda a sua raiz. Mas ela continua querendo ser. É por isso que Judas falou: tome cuidado com esses, porque já são árvores 2 vezes mortas, foi desarraigado, mas quer continuar falando que estão bem, e levando um monte de gente à destruição, e ele se levantando contra o próprio Deus. Então, já para essas pessoas, conforme Hebreus no capítulo 6, se me fala a memória, Hebreus 6,4, diz que essas pessoas, para elas não resta mais sacrifício, porque por si próprio eles já crucificaram Jesus novamente, e já não resta mais sacrifício, porque por isso é impossível que eles sejam outra vez iluminados, porque já provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram. Isso quer dizer, essa palavra, recair, que caíram 2ª vez. Para estes, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Deu para entender, irmãos? Então, o perdão, vou te dar um exemplo aqui, quando um cristão, conhecedor da palavra, ele faz uma coisa, ele prejudica alguém, então, ele não vai automaticamente receber o perdão, ele precisa consertar. A palavra de Deus diz assim: conserte com o seu amigo enquanto estiver no caminho, porque se ele partir, você não tem mais como consertar. Por isso que Jesus falou assim: olha, ore para aqueles que te perseguem, perdoe os seus inimigos. O inimigo seu é quem? É a pessoa que não conhece a palavra. Aquela pessoa que te persegue é seu inimigo, você dá o perdão para ele sem que ele peça, porque ele não conhece. Você já viu algum servo de Deus perseguir o irmão? Você tem alguém na sua família que te persegue? Um membro da sua família? Ele pode às vezes não estar de acordo com você em determinados assuntos, mas ele não vai ficar te perseguindo para destruir a sua vida. Então quem persegue é inimigo, e inimigo não tem conhecimento da palavra. Por isso que Jesus diz: ora para aqueles que te perseguem e perdoa aqueles que querem o seu mal. Por quê? Porque eles não têm conhecimento, mas quem tem conhecimento tem que se arrepender e consertar.
Não tem outra saída não. Consertar. Porque senão nós estaremos enganando a nós mesmos. Nós estamos crucificando Jesus outra vez. E aí já não resta mais perdão. Então, irmãos, nós não podemos brincar. As coisas de Deus é muito séria. Então, a primeira mensagem de Jesus é a mensagem do perdão. E aprendemos que o perdão, ele deve ser dado para quem não conhece, automaticamente. Senhor, perdoa aquela pessoa, ele é ímpio, não conhece a tua palavra. Agora, aquele que conhece e não se arrepende, a Bíblia fala, Pedro se arrependeu, falei sobre o remorso de Judas, a diferença entre remorso e arrependimento. Então, irmãos, tudo isto é para que a gente caminhe, nade no mar da vida e não morra na praia. Já pensou um cara que o barco naufragou lá no meio do oceano, mas ele tem força, ele sabe nadar, ele é um profissional, e ele vai nadando, dá uma paradinha, ele sabe boiar, estica a perna e fica lá boiando para descansar. Quando ele descansa, ele volta novamente a dar braçada e vai até chegar na praia. Quando ele está chegando na praia, vê um tubarão e fala, puxa vida, rapaz, nadou e morreu na praia. É assim a vida da pessoa que está se passando por cristão, enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. O salmista disse assim, para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir o mais altos céus, ali o Senhor vai estar. Se eu pegar minha cama e descer no mais profundo do abismo, ali também a tua mão me guiará. Se eu pegar as asas da alva e for para o extremo do mar, até ali a tua mão me guiará. Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Salmo 139. Os atributos onisciente, onipotente de Deus. Então, irmãos, a primeira mensagem de Jesus, das suas últimas palavras da cruz, é perdão. Deu para entender? Porque às vezes uma pessoa te perseguiu sendo cristão, te caluniou, e você fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa pessoa me fez tanto mal, e eu tenho que perdoar ela. Não, ela precisa, se ela conhece, ela precisa reconhecer o seu pecado e arrepender, pedir perdão a Deus e pedir perdão à pessoa. Porque tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu não vou para o céu se eu não perdoar. Perdoar aquelas pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a palavra, que foram iluminados pelo Espírito Santo. Agora, a pessoa que conhece, que está na mesma caminhada sua, sabe que precisa se arrepender, sabe que precisa reconhecer o seu erro, aí ela vai ficar fazendo mal e ficar numa boa? Vai para o céu? No bem bom? E fez você sofrer? Irmãos, é isso que nós temos que entender. Então, que Deus abençoe a nossa vida, para que continuemos nessa jornada, porque a primeira mensagem de Jesus na cruz é perdão. Segunda mensagem, Lucas 23, 38 até o 43. Eu não vou correr não, se eu não terminar hoje, termino semana que vem, mas vamos devagar. Nas últimas mensagens de Jesus como homem. Vamos lá. Lucas 23, 38. E também, por cima dele, por cima de quem? Por cima na parte de cima da cruz, estava um título
escrito em letras gregas, que era a fala mais importante, o idioma mais falado na época, como hoje o inglês. O grego era o mais falado na época, escrito em letras gregas, romanas, que era o Império Romano que estava ali no comando, e hebraicas. Então tinha 3 idiomas nessa plaquinha, e estava escrito: este é o rei dos judeus. Aí alguém viu essa placa, foi atrás de Pilatos. Falou: Pilatos, ele era o governador da Judéia. Pilatos, por que o senhor escreveu aquela frase naquela placa: este é o rei dos judeus? Por que o senhor não escreveu: ele disse que é o rei dos judeus? Ele falou: o que eu escrevi, eu escrevi. Por quê? Porque Pilatos viu que Jesus era um ser especial. Pilatos reconheceu, porque quando ele foi dar a sentença sobre Jesus, a mulher dele falou assim: Pilatos, vem aqui, porque eu tive um sonho essa noite muito forte com esse homem, e esse homem é justo, esse homem é de Deus, ele é o Filho de Deus, não tome posição, porque ele é de Deus. Foi aí que Pilatos realmente conscientizou de que Jesus era rei dos judeus. Assim como ele era rei dos judeus, ele é o rei da minha vida, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus vivo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu Satanás, aquele que venceu o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas na cruz com Jesus foi colocado 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Está ali na sequência do versículo, por gentileza. E um dos malfeitores, Jesus foi pregado entre ladrões. Ele foi tido como ladrão, ele foi tido como criminoso. E ele foi pregado entre 2 criminosos, que foram sentenciados à pena capital, à pena de morte. Mas aí começa um diálogo entre os malfeitores. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este, que está aqui no nosso meio, ele não fez nada para estar aqui. Olha, tem gente que mesmo em situação de morte, ele consegue enxergar as coisas. Tem pessoas que às vezes, vou te dar um exemplo aqui. Um dia, eu conversando com um colega, ele disse assim: a minha esposa, se ela passar dentro de um ônibus ou de a pé, sobre a ponte do Manuel Honório, o rio Paraibuna, que vai em direção a Matias Barbosa, naturalmente é a parte mais baixa de Juiz de Fora, que o rio está descendo. Se o rio estiver indo para Benfica, que é a parte mais alta, ela só vai passar e olhar e falar: ó, rio Paraibuna está indo lá para Benfica. Tudo bem. Mas não está percebendo que algo mexeu com o nível da terra?
Tem pessoas que assim, não percebem as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por isso que às vezes é preciso que Deus dê uma sacudida. Às vezes a gente precisa ser sacudido para acordar do sono espiritual, para acordar da situação em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas que durante o carnaval viram pessoas possessas no meio da avenida. Aquilo é tudo normal. E ainda o demônio falou, o demônio deu uma mensagem para muitas pessoas que estavam na arquibancada. Está aí nos vídeos para quem quiser ver. Uma cantora famosa, ela, enquanto dava os seus pulos, ela ia numa mesa e cheirava alguma coisa, e depois voltava. Dava um pouquinho, ela voltava à mesa outra vez, e cheirava outra vez e voltava, e ninguém percebia. Então, irmãos, aí vem no título do vídeo, uma multidão pulando. Aí o título do vídeo dizia assim: deles o pão e deles o circo, que eles estarão satisfeitos. Esse era o título do vídeo. Milhares de pessoas pulando. E o vídeo dizia: deles o pão, deles a migalha, deles o resto, e deles o circo para que eles brinquem, e eles estarão satisfeitos. Aí você vê, lá para a região do Nordeste, encosta uma caminhonete, e na carroceria dela uma lona, e dentro dessa lona eles estão distribuindo ossos, e junta uma fila de gente para pegar ossos. Aí a pessoa não sabe que ele é imagem e semelhança de Deus, que Deus prometeu dar o melhor da terra para aqueles que te servem. Deus falou assim: eu colocarei vocês como cabeça e não como cauda. Mas a pessoa está satisfeita porque está dando pão, que é o osso, e está dando circo, que é a festa. Então eles ficam satisfeitos. E cabeça de peixe, imagine o cheiro. O peixe já é por si próprio mal cheiroso. Agora imagine aquele monte de cabeças tomando aquele sol quente do Nordeste, sem passar pelo gelo. E quando se abre aquela lona, quando se descobre a cabine, as moscas vêm colocar suas varejeiras, os seus ovos, e a pessoa está na fila para pegar uma cabeça de peixe. Mas deles a migalha, deles a cabeça de peixe, deles os ossos, e depois dá o circo, que eles estarão satisfeitos. É o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Mas tem pessoas que, quando mesmo diante da morte, conseguem ver alguma coisa. E foi o que aconteceu com esse ladrão, com esse criminoso. Você não temes a Deus estando na mesma condenação? Porque nós estamos aqui, porque os nossos atos merecem que nós estejamos aqui, mas esse aí não fez mal algum. Aí ele vira para Jesus, próximo versículo, por favor. Olha o que ele fala para Jesus. E ele disse a Jesus: Senhor. Ele conhecia Jesus? Não. Mas ele viu ao redor dele tudo o que estava acontecendo. Tem pessoas que não percebem nada. Tem pessoas que já estão distraídas lá na banca do supermercado, e alguém chega, um encosta do lado e outro vem por trás, tira o celular, tira dinheiro da sua bolsa, e ele continua. Quando vai descobrir, só vai descobrir quando está na caixa para pagar. Minha bolsa sumiu. Meu dinheiro sumiu. Por quê? Anda completamente desligada de tudo. Hoje, irmãos, nós temos que andar ligados, atento a tudo que acontece ao nosso redor. Temos que ter atenção com os filhos,
temos que ter atenção com os netos, temos que ter atenção com aquelas pessoas que nos rodeiam, temos que ter atenção nas ruas, temos que ter atenção com as crianças, temos que ter atenção no trabalho, temos que ter atenção em tudo que nós vamos fazer, porque o mundo hoje está tão perturbado que as pessoas estão enlouquecidas, e agora foi feita uma pesquisa que nunca houve tanta doença mental como está acontecendo nos dias de hoje. O povo está doente psicologicamente, o povo está doente psiquicamente, sua alma está doente, sua mente está doente. Então nós vivemos um mundo de pessoas doentes, porque eles se afastaram de Deus, se afastaram de Jesus. Lembra-te de mim, lembra, Senhor, de mim, quando vieres do teu reino. Ele estava ali, mas não estava lamentando as dores da cruz, dos cravos. Ele estava ali, mas com atenção. Ele olhava para baixo, gente chorando. Ele olhava para o outro lado, pessoas, multidão batendo no peito e olhando para Jesus. Falou: tem uma coisa especial nesse homem. Esse homem é especial. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos ver a resposta de Jesus? E disse-lhe Jesus: hoje mesmo te digo, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vou te dar aqui merece uma explicação. As testemunhas de Jeová inverte esse texto, dizendo assim: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então Jesus está dizendo para o ladrão, segundo as testemunhas de Jeová, está dizendo para ele hoje, mas não sabe quando vai estar com ele no paraíso. Está dando para você entender? Desfazendo assim a salvação instantânea, mostrando que, segundo a testemunha de Jeová, não há salvação instantânea através do arrependimento. E aquele moço estava pronto para morrer, a qualquer momento ele morreria, e ele não fez nada de bom na terra para que ele merecesse o céu, porque ele falou: os nossos atos, que o que fizemos de mal nós merecemos estar aqui, mas esse nada fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na outra versão que eu tenho, diz assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem vírgula. Deu para entender? Em verdade te digo que hoje mesmo. Tem alguma vírgula ali? Tem alguma paradinha para mudar a frase? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deu para entender, irmão? A salvação ela é instantânea. Se uma pessoa estiver morrendo e alguém chegar para ela e diz assim: olha, entrega a sua vida, arrependa dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus. Se ele for cristão, se ele não for, entregue a sua vida para Jesus, aceita-o como seu Salvador e seu Senhor. Eu aceito. E aí a pessoa faz a oração: Senhor, salva esse homem, entrega ele, coloca o nome dele no livro da vida, salva essa alma. Aí ele pode morrer, que está salvo, porque a salvação é instantânea para aquele que pede. Que a palavra de Deus fala: aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Aleluia, aleluia. Eu conheço um pastor. Esse pastor hoje está no Rio de Janeiro, ministrando no Rio de Janeiro. E ele teve um colega aqui em Juiz de Fora, que também foi pastor. Preste atenção nisso agora. Ele foi pastor, e um pastor muito querido, mas ele tropeçou
Ele caiu. E tudo aquilo que ele fazia no passado, que era embriaguez, usava álcool. E aí, quando a pessoa cai, se ele bebia 1 litro por semana, ou 1 litro por dia, ele passa a beber 7 litros. Porque vem 7 vezes pior. Aí ele caiu. Ele caiu, começou a beber, abandonou o ministério, abandonou a família, abandonou tudo. E começou a beber, voltou a beber. E aí a bebida começou a corroer o seu fígado, corroer o seu estômago. Porque o álcool, quando bate no estômago, ele destrói o estômago, destrói o rim, destrói o intestino. Ele vai arrasando com tudo. Vai arrasando com o fígado. Aí ele foi internado. Alguém pode até se lembrar, eu lembro até do nome do hospital que existia, Silveira Ramos. Alguém vai lembrar desse hospital, aqui em cima na Avenida Olegário Maciel. Obrigado aí. Aí esse pastor foi lá visitá-lo. Preste atenção nisso agora. O pastor foi lá visitá-lo. Esse pastor que está no Rio de Janeiro hoje. Chegou lá e falou: ô irmão, que é isso, irmão? Falou: pastor, infelizmente eu fracassei. E estou aqui agora. Aí ele orou para ele, falou com ele para ele se arrepender. Falou: arrepende, irmão. A sua chance é o arrependimento. Aí ele orou com ele, ele arrependeu, pediu perdão a Deus, pediu perdão a Jesus. Aí o pastor falou assim: olha, já está na hora do encerramento da visita, e amanhã eu venho te visitar. Ele virou para ele e falou assim: olha, amanhã você não vai me achar aqui no leito. Você vai me achar lá no necrotério do hospital. Você está brincando, rapaz? Que é isso? Não. Amanhã eu vou estar lá em cima da pedra de mármore do hospital. Não, você para com isso aí, rapaz. Tira isso da sua cabeça. Jesus está contigo. Ele falou: não. Aí ele foi embora. No outro dia o pastor foi lá visitar. Chegou lá, o leito dele estava vazio. Aí ele perguntou, ele entrou no quarto, perguntou para o colega dele de quarto, falou assim: cadê aquele rapaz que estava aqui do lado? Ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi uma pessoa chorar e gemer a noite inteira. Ele passou ajoelhado aqui na beira da cama dele a noite inteira, chorando, gemendo. Ele falava assim, eu ouvia falar assim: me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E gemia e chorava, gemia e chorava, gemia e chorava. Falei: mas cadê ele? Aí levaram ele rapidinho daqui. Aí procurou a direção da enfermaria, falou assim: cadê o fulano de tal que estava naquela cama ali? Falou assim: olha, infelizmente, pela manhã ele faleceu. Pela manhã ele faleceu. Aí levou ele lá no necrotério do hospital, e ele estava exatamente em cima, enrolado num lençol, da cabeça aos pés, enrolado em um lençol, em cima da pedra de mármore. Está dando para você entender, irmãos? Então, lembra-te de mim. Aquela noite foi a noite mais especial na vida dele, que ele pôde ter um reencontro com o Senhor. Eu fico arrepiado. Ele teve um reencontro, assim como Pedro, que negou Jesus, teve um reencontro com Jesus. Ele estava envergonhado, apesar dele ter se arrependido de ter negado Jesus, mas o reencontro dele, quando eles estavam pescando, aí um homem chega na praia e grita assim: pescaram alguma coisa? Não pescamos nada, está difícil, não tem peixe nessa região, o mar da Galileia está sem peixe. Aí ele falou: lança a rede à direita.
Não, já trabalhamos a noite inteira, estamos cansados. Não, lance a rede à direita. Então, sobre a tua palavra, sob debaixo da tua palavra, vamos lançar a rede. Lançaram a rede e de repente a rede começou a dar soco e eles começaram a puxar. E aí estava pesada, pediram ajuda os outros barqueiros que estavam ali, pescadores. E quando eles foram puxando, falou já. Aí Pedro falou: gente, esse é Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Mas foi ter um reencontro com seu amigo que o negou. É Jesus. É Jesus que veio atrás da gente. Aí Pedro, com vergonha, mergulhou e foi nadando devagarzinho para poder encontrar-se com Jesus. O texto diz que eles pegaram 153 peixes grandes. Aí saíram do mar, puxaram a rede, saíram do mar e pegaram o peixe, colocaram sobre as brasas para assar, para comer juntos, para fazer uma ceia juntos. Aí Jesus olha para Pedro, como ele negou 3 vezes antes que o galo cante ou cantasse. Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Ele poderia até aumentar um pouquinho a sua resposta: Senhor, eu fracassei, porque eu falei com o Senhor que eu ia até para a morte, mas eu fracassei. O fracasso é do homem, a queda é do homem, mas o levantar é de Deus. Nunca desista. Se você um dia tropeçou na sua vida, o coração de Jesus é tão grande que cabe o mundo inteiro, que cabem os 9 bilhões de seres. Jesus é apaixonado por nós. Jesus me ama. Jesus te ama. Jesus não quer ver o seu fracasso. Jesus não quer ver a sua derrota. Jesus não quer ver a sua destruição. Ele está pronto para te socorrer nas situações mais difíceis que você pode imaginar. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Aí pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí lembra da negação. Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe todas as coisas. Então Pedro, apacenta meus cordeirinhos. Jesus restaurou. Pedro estava assim, apesar de ter se arrependido da negação, mas Pedro queria um reencontro com Jesus, e Jesus sabia disso, foi atrás deles, e lá renovou as suas forças, falou: Pedro, eu já te perdoei, que eu vi o teu arrependimento, eu vi que você chorou amargamente pelo que você fez, mas eu já te perdoei, então cumpra o teu ministério. Talvez você fale assim: Deus já desistiu de mim porque eu já fiz tanta coisa errada. Deus não desistiu de você não. Se você está pronto para arrepender, Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai te restaurar. Ele vai te curar espiritualmente. Ele vai te curar emocionalmente. Ele vai te curar psiquicamente. Ele vai te curar psicologicamente. Ele vai curar a sua alma. Ele vai curar o seu espírito. Ele vai curar o seu corpo. Jesus renovou Pedro, que havia negado. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Então esse texto mostra para nós a salvação individual. A base desse texto, a base dessa fala de Jesus
é sobre salvação. Salvação individual, salvação pessoal. Como diz a palavra, cada um dará conta de si mesmo a Deus, dos seus próprios atos a Deus. Mas existe uma outra promessa que está registrada em Atos capítulo 16, verso 31 e 32. Olha o que diz o texto aí. A salvação individual, mas também nesse texto fala de uma salvação coletiva, que é a preocupação de todo pai convertido, de toda mãe convertida, conhecedora do Senhor. Olha o que diz a palavra, porque toda a Bíblia tem apenas um autor e 40 escritores. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E os escritores são vários, aproximadamente 40 escritores, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo para poder falar da parte de Deus, as profecias que ela tem a finalidade de restaurar, de renovar, de levar a pessoa a um arrependimento, que são 3, a finalidade: consolar, exortar, e a última eu esqueci, edificar. Obrigado, pastor. Quando você ouve a palavra, quando você ouve alguém ministrar, você está sendo edificado, consolando e exortando. Quando Paulo e Silas estavam aprisionados, e à meia-noite eles cantavam, eles estavam acorrentados no meio da cela, acorrentados num toco, porque eles podem acorrentar o seu corpo, mas não acorrentam a sua alma. Eles podem fechar com cadeias do seu lado, mas não conseguem te prender no meio daquelas 4 paredes. Podem matar o seu corpo, mas não matam sua alma. Aleluia! À meia-noite, Paulo e Silas cantavam, todo machucado, porque foram açoitados e aprisionados e amarrados, e a ordem da justiça era: não deixe esses homens fugirem, porque senão você vai pagar com a vida, diz a justiça para o carcereiro. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam, Paulo e Silas oravam, Paulo e Silas adoravam. E de repente Deus manda um terremoto naquela prisão, as paredes caem, as correntes soltam, aleluia! E o carcereiro, quando viu todos os presos livres, ele pega uma espada e vai se matar. Aí Paulo vê: não faça isso, não te mate, não se mate. Aí ele vem tremendo: eles vão me matar. Fala: não, ninguém vai sair, ninguém vai fugir daqui, pode ficar tranquilo que ninguém vai fugir. Aí ele viu que Paulo era um homem de Deus, falou: Senhor, falou, isso é a mão de Deus. Aí ele olha para Paulo, aí ele chama a família dele para cuidar de Paulo e Silas, começaram a lavar os seus vergões, lavar suas feridas. Aí ele pergunta para Paulo: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Aí a resposta foi: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e toda a sua casa. Aleluia. Tem uma promessa de salvação para a sua família. Tem uma promessa de salvação para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para a sua casa. É a salvação coletiva. Deus quer salvar o seu povo. Aleluia. Então a segunda palavra da cruz é salvação. Terceira, está registrado em João 19, 25 a 27. Vamos ver o que esse texto nos diz. A terceira palavra de Jesus na cruz antes de morrer. João 19, 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe
Maria, a irmã dela, talvez seja a mãe de João Batista, me falha a memória agora, Isabel. Estava sua mãe, Maria, a irmã dela, Isabel, mãe de João Batista, primo de Jesus, e Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. 4 mulheres. Mas também algum discípulo estava ali junto da cruz. O resto estava com medo. Quando Jesus viu a sua mãe, então o que Jesus fez? Mesmo sangrando, pregado, ele olha para baixo. Irmãos, Deus não perde nada. Deus não perde nada do que está acontecendo com a gente. Talvez você fale assim, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu não, irmãos. Sabe o que Deus fez? Deus tem a parte principal, a matriz da Bíblia, na frente do seu trono. Aliás, é um pouco acima do trono dele. Porque a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra, colocou ela mais alto do que o seu trono. Isso quer dizer o quê? Que a vontade de Deus era dar uma solução para o problema do mundo hoje. Mas como Ele deu a sua palavra, que só vai acontecer no tempo dele, então Deus está com o coração dilacerado, com o coração doendo, com o coração triste, com o coração ferido, mas está segurando para não tomar uma atitude nesse mundo, porque Ele deu a sua palavra. Então Ele vela por ela para fazê-la cumprir no tempo certo. No tempo certo tudo vai acontecer. Então Jesus olha para baixo e vê as Marias e Clopas e João, e vira para Maria. Olha o que ele fala para Maria. Quando Jesus viu a sua mãe ali, junto dela o discípulo a quem amava, disse a Maria, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E apontou para João. E agora depois ele aponta para João e diz, depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos lá. João era filho de Maria, mãe de Jesus? Não. João era filho de outra pessoa que me fala em memória o nome. Por que ele disse assim: Maria, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe, e eles receberam em casa? Jesus está falando de relacionamento. A base dessa fala, a base dessa mensagem da cruz é relacionamento. Quando ele fala mãe e filho, Paulo vai confirmar isto na sua carta. Paulo confirma isso na sua carta em Efésios, capítulo 2, 19 ao 22. Vamos ver o que está escrito aí. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros. Então nós podemos ser de uma etnia, podemos ser de outra nacionalidade, podemos ser de outra raça. Quando inclui raça, está falando da mesma espécie, mas com hábitos diferentes, com vida diferenciada. Por exemplo, a raça daqueles que vivem na África. Eu estava vendo um vídeo e tinha uma panela queimando assim na frente de
africano, e ele enfiou uma concha naquela panela, e ele estava, levantou da panela. Quando eu vi aquilo, eu falei, parece cabeça de uma criança, mas era a cabeça de um macaquinho, e nem tirou o pelo, já pegou para comer. Nós, da região sul, nós que somos chamados e conhecidos pelos, não é americano, como é que chama lá? Latino, obrigado. Somos latinos. Nós, latinos, não temos o costume de comer dessa forma. Podemos comer, temos o costume de comer aqueles animais que Deus deu para que o homem possa comer, como peixe, como gado, ovelhas, e vai por aí fora, aves. Mas ninguém consegue comer um animalzinho como esse, porque não é na nossa cultura. Mas ele estava comendo. Então Paulo está falando assim, olha, agora vocês não são mais nem africanos, nem ingleses, nem norte-americanos, nem sul-americanos, nem da América Central, nem asiático, nem hindus ou indianos, mas vocês agora, mas concidadão dos santos, nós somos concidadãos e membros da família de Deus. Prestou atenção no que Jesus falou? Maria, aí está o teu filho. João, aí está a tua mãe. Relacionamento familiar, relacionamento dos filhos de Deus. Nós, como servos de Deus, nós temos que ter relacionamentos, comunhão. Temos que viver aquilo que pregamos, senão entramos na incoerência, senão não estamos sendo coerentes com aquilo que falamos. Jesus está falando aqui de família. Quantos maridos não conversam com suas esposas? Quantos maridos e vice-versa maltratam o seu cônjuge? Há pouco, ontem, se não me falha a memória, eu estava procurando os textos, e apareceu para mim um vídeo que a esposa, não se fala no vídeo se ela foi agredida fisicamente ou verbalmente. Palavras, porque palavras também são agressivas, dependendo da palavra. Há agressão verbal, agressão física, agressão moral, agressão psicológica. O vídeo não fala. Aí ela liga para a polícia porque foi agredida. Aí o policial vem. Quando o policial chega para levar o marido, ela abraça ele, pede perdão, ajoelha na frente dos policiais, não leva ele chorando, não leva ele. Aí eu via, quando o vídeo passou assim no rosto do policial, os olhos dele estavam vermelhos de lágrimas, porque no calor, talvez da discussão verbal, ele tenha agredido ela verbalmente, porque às vezes está sujeito a acontecer isso aí. Uma pessoa no calor, ele diminuiu o seu cônjuge. Você nunca diminua, porque Deus, quando ele criou o homem e depois ele cria a mulher, ele não tira a parte da cabeça para que ela não seja superior a ele, e também não tira dos pés para que ela seja inferior a ele, mas tirou do lado, parte do lado, para que ela seja igual ao homem, companheira do homem,
protegida do homem, amada pelo homem, guardada pelo homem, e vice-versa. Então, na hora do calor da agressão, talvez verbal, ela liga para a polícia, e quando ela vê a realidade que seu marido vai responder, aí ela cai em desespero, chorando, pedindo perdão, não vou fazer. Aí a gente via, ela não sabia o que fazer, ela abraçava ele, e ele também correspondia, abraçava ela e falava alguma coisa para ela. Aí ela tem que chegar no joelho, ajoelhar, aí passar a perna dele para o policial não levar. Ela arrependeu de ter feito a denúncia. Porque isso talvez seja uma agressão verbal, porque ela não tinha não tinha aparência de ter sido agredida fisicamente, não tinha machucado, rosto não estava sangrando, não tinha hematomas pelo rosto. Talvez seja agressão verbal, que também não deixa de ser agressão. Então Jesus está falando aqui de comunhão, de família, comunhão entre marido e esposa, relacionamento entre marido e esposa, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de família. O pai não pode esquecer seu filho, a mãe não pode esquecer seu filho, e ainda que ocorra isso, Deus não se esquecerá de você, não se esquecerá de mim, não se esquecerá de nós. Ainda que uma mãe, ela possa esquecer o seu filho, Deus já está falando, Jesus está falando de relacionamento de família. Então nunca coloque apelido na sua esposa e vice-versa. Ela é sua esposa, ela é parte de você, ela é carne da sua carne. Porque a Bíblia diz, quando o marido se une à sua esposa, tornarão-se uma só carne. E se você maltrata a sua esposa, você está maltratando você mesmo, diz a Bíblia. Se um maltrata o outro, está maltratando a si mesmo. E a Bíblia fala que ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes a alimenta e sustenta, como o Senhor faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Efésios capítulo 5, 22 em diante. Então é aquele relacionamento de sacrificar um pelo outro. Mas Jesus está falando também do relacionamento entre família de Deus. Nós somos uma família de Deus. Você é minha irmã, você é meu irmão, eu sou seu irmão, eu sou irmão seu. Quase que eu erro aqui. Eu já ia falar, eu sou irmã sua. Aí complica tudo, né? Melhor não falar. Somos irmãos. E como irmãos, nós devemos cuidar um dos outros. Está dando para entender? Então, quando você tem uma dificuldade, seja ela espiritual, seja ela material, você precisa recorrer ao corpo de Cristo e não aos estranhos. Deu para você entender? Então nós precisamos cuidar uns dos outros, como membro dessa família. Porque quando nós cuidamos uns dos outros, nós estamos cumprindo a última mensagem de Jesus da cruz. Mãe, Maria, aí está o teu filho. João, aí está a tua mãe. Naquela hora ele a recebeu em casa. Relacionamento. Maria não era mãe de João, mas Jesus estava ensinando o relacionamento. Olha que preocupação de Jesus, mesmo diante da morte, ele preocupado com a família, preocupado com os irmãos se unirem, porque juntos somos mais fortes.
Se nós estamos juntos, nós somos mais fortes. A Bíblia diz, se um andar sozinho, se ele cair, não tem ninguém que o levante, ou que ajude o levantar. Mas se tem algum companheiro, se tem um irmão, se tem um amigo, ele vai dar as mãos para ele se levantar. Está falando de relacionamento. E eu vou parar por aqui. Deixa o Salmo 128 para você meditar em casa. Fala sobre família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à ronda da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deu para você entender? Quando você teme a Deus, você não tem que comer da mão de governo, você não tem que comer migalha da mão de governo, você não tem que comer osso da mão de governo, você não tem que comer cabeça de peixe da mão de governo. Está dando para você entender? Está dando para você entender? Deus quer que você se alimente com o trabalho das suas mãos, porque você será feliz, porque feliz será, e tudo te irá bem, porque você vai produzir. Deus vai abençoar suas mãos, e você vai produzir. Você não vai viver de migalhas, você vai viver de fartura, porque Deus é o Deus de fartura. Ele diz na sua palavra que nada te faltará. Eu sou o seu pastor, como diz Davi, o Senhor é o meu pastor, e nada me falta. Aleluia! 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 Deus te abençoe. Domingo que vem nós vamos terminar essa ministração, se Deus permitir. Vamos caminhando as últimas palavras de Jesus na cruz, as suas últimas mensagens como homem. Amém? Fiquemos em pé. Deus te abençoe. Eu gostaria até de chamar aqui na frente, mas não vou fazê-lo. A ministração da semana passada foi sobre perdão. Se você está sentindo assim muita coisa pesada em você, tira esse fardo, tira essa culpa, lança sobre Jesus. Jesus vai colocar sobre nós, Ele coloca sobre nós um fardo leve, e o jugo dele é suave. Peça perdão a Deus. Talvez muita coisa está acontecendo na sua vida, porque você tem uma barreira entre você e Deus. Alguma coisa que você fez com seu filho, e o seu filho está magoado com você, como mãe. Você fez alguma coisa contra o seu esposo, ele está magoado com você e vice-versa. Você fez alguma coisa com um amigo seu, de confiança, esse amigo está magoado com você. Senhor, perdoa-me, Senhor, que eu fiz isso com o meu amigo, eu fiz isso com meu pai, eu fiz isso com a minha mãe. A Bíblia diz que nós devemos, como filhos, honrar pai e mãe. E quando honra pai e mãe, os nossos dias são prolongados na terra, e nós vamos fazer tudo e prosperar naquilo que fizermos, quando há honra a pai e a mãe. E o que é honrar pai e mãe? É trazer uma flor para ela, um buquê de flor, para ela, entregar para ela? Não, porque tem muita gente dando flor depois que morre. Depois que morre não adianta dar flor. Em vida a pessoa nunca recebeu uma flor, agora vai lá, compra o maior buquê e coloca em cima do caixão. O que adiantou isso? Tem que dar flor em vida, tem que dar presente em vida. Honrar é respeitar, reverenciar. Sua mãe falou, você não concorda com aquilo que ela falou? Então, baixa a cabeça,
e briga com você mesmo. Sai brigando com você mesmo. Briga com você mesmo. Mas respeite o que ela falou. Aí com calma, depois que chegou a fleuma, quando a fleuma chegar, o sanguíneo passou, a fleuma chegou, aí você, mãe, a senhora falou isso, eu não concordo totalmente com a senhora, mas a senhora me perdoa, e eu não concordo porque eu penso assim. Conversa com a sua mãe, isso é relacionamento. Está dando para você entender? É a última mensagem de Jesus, como homem. Então você pode pedir ao Senhor: perdoa-me, Senhor. Mas também você pode, se você se sente perdido, se você diz assim: pastor, se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou. Ah, pastor, tem misericórdia. Se eu morrer hoje, eu não sei para onde estou indo. Então chegou a hora. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, então o que eu faço? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia com teu coração, com a tua boca você faz confissão, será salvo. Aí mesmo no seu lugar. Aí mesmo no seu lugar você pode ser salvo. Aí mesmo no seu lugar você pode ter a sua vida transformada. Aí mesmo no seu lugar Deus pode mudar a história da sua vida. E por último, peça ao Senhor: Senhor, abençoa meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, que a gente possa ter um relacionamento saudável. Perdoe o apelido que eu coloquei nela, Senhor. Eu vou agora chegar em casa, arrancar esse apelido dela e jogar no lixo. Mãe, eu coloquei apelido na senhora, mas agora sim eu pedi perdão a Deus pelo apelido que eu coloquei na senhora. Eu coloquei o apelido na senhora de quadrada, de relaxada. Além do apelido, eu estou desrespeitando a senhora. Me perdoe. Pai, eu coloquei apelido no senhor. Me perdoe. Vamos tratar pessoas como pessoas. Deu para entender? Trata seu filho como filho. Trata o seu marido como seu marido. Trata a sua esposa como sua esposa. Trata o seu pai como seu pai. Trate sua mãe como sua mãe. E aí vamos ter um relacionamento saudável. Não vamos deixar as más conversações que corrompem os bons costumes invadir o nosso lar. Amém. Deus te abençoe.